Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor. Nosso podcast, como você já sabe, fala sobre gestão, negócios, empreendedorismo e sobre o dia a dia de quem está nas trincheiras empreendendo nesse Brasil. E quando a gente fala de empreender, uma questão que vem muito na nossa cabeça: como que eu retenho cliente, como que eu vendo mais? Eu gosto muito de um tema que eu já estudo há um tempo e que gosto muito de falar e de aprender, que é a experiência do cliente. Como a gente gere, como a gente otimiza essa experiência, essa emoção do nosso cliente com o nosso negócio, seja produto, serviço ou o que a gente entrega de valor. Para falar desse tema com a gente, Ivan, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Felipe. De tempo, de energia aqui conosco. Legal. E aqui tem uma tradição: quem se apresenta é nosso convidado. Então Bacana. Sinta-se em casa. E pra gente começar esse papo empreendedor, conta pra nossa galera quem é o Ivan e um pouquinho do que você faz. Legal. Gente, primeiro, muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que falar para sua audiência, falar sobre negócios, network, trazer insights sobre o mercado de experiência, eu acho que é algo fundamental. Eu faço com o maior prazer. Porque no fim do dia, Felipe, todos nós somos clientes, somos consumidores. Nós defendemos empresas, CNPJs, mas na prática, a relação no dia a dia é feita de CPF por CPF. Né? São as pessoas que gerem os negócios, são as pessoas que lidam com experiência, então é isso que funciona na prática. Então, deixa eu me apresentar, meu nome é Ivan Hakirik. Eu sou Head de Customer Experience na AFIA. A AFIA é o maior player de educação médica do Brasil. Eu sou professor de CX também no G4 Educação e mentor no IEG, que é Instituto de Engenharia e Gestão, e atuo há mais de 20 anos no mercado de experiência. Então minha carreira começou ali com áreas clássicas de atendimento ao cliente, BPO, call center. Eu sentei na PA por muitos anos. Dali eu tive toda aquela energia, toda aquela transformação de como atender bem, como lidar com o cliente, para ter empatia. A área de atendimento me levou para a área de serviços compartilhados, os famosos CSCs dentro das companhias. Atuei por vários anos em diversas marcas como Carrefour, Lojas Marisa, Cielo. E aí eu fui para um mercado de serviços e experiência. Né? Eu estou no mercado de experiência há cerca de uns 8 anos mais ou menos. Então, há 20 anos, desde o início da minha carreira, eu atuo com áreas de relacionamento a cliente e experiência. Nos últimos 8 anos, mergulhado em áreas de experiência do cliente. Então é algo que eu faço com muito carinho, muita leveza, porque é algo que eu me identifico bastante. Você trouxe que no final do dia é CPF com CPF. Sempre. É sempre a gente comprando conexão, comprando emoção positiva e comprando histórias. Obviamente que a relação cliente e empresa sempre houve, mas quando que você percebe que começou essa linha do tempo do tema experiência do cliente começar a entrar em jogo? Olha, assim, a gente tem alguns grandes marcos na economia, assim, né? Então, primeiro, a pandemia foi um grande divisor. Antes da pandemia, muitas empresas já lidavam com a experiência do cliente, né? Eu cito aqui, por exemplo, eu fiz uma palestra ontem à noite, eu estou com a voz um pouquinho embargalhada hoje aqui, que eu falei por 3 horas, ali foi bem incrível. Mas as lojas Renner, por exemplo, esse é um case que eu uso. Há quanto tempo a loja Renner pergunta ao sair de uma loja se você teve uma boa experiência, naquele totem de satisfação? Há quase 30 anos. Ela pergunta, está preocupada em saber como é que foi a sua experiência. Então, assim, tem muitas empresas que já estão há muito tempo com esse cuidado na experiência do comportamento do consumidor. Então, quem está há muito tempo está um passo à frente. Mas após a pandemia foi um grande divisor. Por quê? Durante a pandemia, as empresas tiveram que se adaptar ao comportamento do cliente. As lojas estavam fechadas, os canais de atendimento estavam mais restritos. Então, quem conseguia atender bem, de uma forma diferenciada, levou um passo à frente. Então, tinha muitas empresas que não estavam no WhatsApp, por exemplo, no atendimento WhatsApp, eram só aqueles tradicionais. Então, começou uma transição corrida para o WhatsApp. Só que para atender no WhatsApp, por exemplo, não é a mesma coisa como você tem um atendimento telefônico, presencial. As pessoas que estão neste canal querem imediatismo, querem ser atendidos rapidamente. Então, na pandemia, quem se destacou levou um espaço maior no coração do cliente. Dali para frente, as empresas começaram a entender, falaram, puxa, se eu lido melhor com uma experiência, se eu sei que a experiência, hoje eu costumo dizer que a experiência é o novo marketing. Por quê? Se você cuida bem do seu ativo, se você tem empatia, se você se relaciona bem com o seu consumidor, ele indica outros clientes e ele volta. Isso faz com que clientes leais, clientes fiéis, eles consomem mais uma vez o seu produto, eles indicam para amigos e familiares, e aí você começa a atuar em fidelidade, você começa a atuar em custos menores de aquisição de um cliente, você começa a cuidar bem de quem está dentro da sua casa. E aumenta nosso tão amado LTV. Sempre, eu acho que esse é o caminho. Assim, eu vi uma pesquisa outro dia que mostrava o seguinte:
o percentual de você ir para o mar aberto, né, nos leads ali, buscar um novo cliente, conseguir converter ele, é de 5%. Agora, para você ter uma nova venda de um cliente que está feliz na sua base, é de 60%. Ou seja, é mais barato tratar bem, criar boas relações de que tem dentro da sua casa, né? Então a gente está toda hora buscando mar aberto, e isso cada vez com custos mais caros de aquisição, de mídia. E quando você olha bem para quem está dentro de casa, com experiências fluídas, com uma boa experiência de sucesso ali durante a aquisição, com uma relação saudável, ele gosta de ficar com você, ele vai se relacionar mais vezes com você. E aí você começa a ter um LTV melhor, você começa a ter uma marca cada vez mais respeitada e melhora essa reputação. E aí seu negócio prospera. Ivan, você acredita que houve uma mudança aí nessa linha temporal, pandemia, antes, pandemia, depois, desse consumidor buscar experiência, além de só estou comprando de repente essa água. Não, eu quero a experiência de consumir essa água. Você acha que isso foi relevante para essa mudança? Porque a gente não busca mais hoje, sei lá, eu não vou numa marca de roupa simplesmente porque ela tem a melhor camiseta preta, por exemplo, né? A gente vê, sei lá, por exemplo, a Insider como cresceu, trazendo quesitos de identificação com o empreendedor, com o cara que é atleta. Você acha que a pandemia foi o grande contribuidor desse processo? Sim, a pandemia contribuiu, né, muito fortemente, mas já vinha um movimento de que as pessoas que queriam ser melhores tratadas como consumidores, né? Quem ditava o atendimento eram as empresas que ditavam: estes são os meus canais, eu atendo neste horário, eu atendo deste formato. Então o consumidor ele era um pouco refém disso. Quando a pandemia foi lá e sacudiu isso, o consumidor que falou: não, eu quero escolher a forma com que eu quero ser atendido. Eu quero saber se eu quero ser atendido no WhatsApp, num telefone, em um canal digital. Então mudou essa percepção. Então ficou na mão do consumidor o poder de escolha, que isso é um caminho sem volta, sabe assim? O consumidor ele tem a decisão de mudar os caminhos. Hoje em dia, Felipe, os clientes não consomem mais as marcas, eles consomem experiências. Né, a experiência para saber se aquela empresa se ela é responsável com a sociedade, um alinhamento de valores, né? Com valores, se é responsável com o meio ambiente, se ela é responsável por vários aspectos. Então hoje isso traz uma identidade muito forte também, né? Será que aquela marca está fazendo bem feito na cozinha dela? Será que ela está tendo o descarte adequado? Então assim, você consegue escolher isso. Olha como eu mudei meu comportamento na pandemia. Hoje eu consumo tênis e sneakers, por exemplo, de uma marca nacional, fabricação nacional, que é feito lá em Minas. Eu consumo uma camiseta de uma startup do interior de São Paulo também, porque eu comecei a me identificar com aquelas marcas. E aí, você, olhando tudo isso, ainda você consegue ter um preço justo, assim, ok. Então, você se identifica. E às vezes não é só preço. O preço justo ele ajuda. Mas um cliente que está feliz com uma marca, ele paga mais caro para ter uma melhor experiência. Então, se você não está preocupado com isso, você que está nos ouvindo aqui agora, né, se você não está preocupado, às vezes, em gerar valor e olhar só preço, o cliente que está satisfeito com o produto, uma marca, ele paga mais para ter uma experiência melhor. E se você não está olhando para isso, você está deixando dinheiro na mesa. Eu acredito que deva haver uma crença no empresário, no gestor, de que não vou, eu tenho preço, o meu core é preço e não é qualidade, experiência ou algo do tipo. Mas por que você acredita que ainda existem empresas que estão com o botão do foda-se ligado para a experiência do cliente? Vamos olhar para as empresas telefônicas, né, com NPS ladeira abaixo, mas por que tem empresa ainda que fala, não, eu não vou investir nisso? Tipo, toma decisões, aqui uma grande aspas, conscientes de que não querem investir em experiência do cliente. Olha, às vezes tem grandes empresas que são transatlânticos. Então, às vezes eles pensam assim, puxa, fica aquele preconceito de que se eu for melhorar isso aqui, eu vou ter que fazer tantas mudanças internas, tantos processos que vamos levar minimamente o que está rolando e deixa acontecer mesmo. Só que aí você entra no mercado de commodity, né? Você entra num mercado onde você é comparado por preço e não pela experiência que você gera. Eu dei um exemplo esses dias que o mercado mudou. Né, saiu uma pesquisa, um informe da Forbes, tem um mês mais ou menos, que mostravam os valores de mercado dos bancos nacionais. Né, e eu uso isso nas minhas palestras, mostro todos os gráficos lá, começando pelo Banrisul, valendo 10 bilhões de reais, e vai subindo, aí chega em Itaú com 398 bilhões de reais de valor de mercado. 298. Aí chega o último banco, o Nubank. 311 bilhões de reais de valor de mercado, sem ter uma única agência bancária, sem nem ter os melhores produtos e serviços financeiros, porque não tem o melhor produto e serviço financeiro, porém tem o melhor atendimento, desburocrático, fácil de usar,
aplicativo leve, um atendimento de excelência. Então começa a comer pela beirada dos mercados tradicionais. Né? E não é propaganda para o Nubank aqui não. Eu nem acho que eles têm os melhores produtos, mas eles foram disruptivos no mercado. E aí tem 10 dias mais ou menos que o Nubank anunciou que vai entrar no mercado de telefonia móvel, telefonia celular. Né? Se eu não me engano, a marca chama Nucel. Então vai chamar. Então se houve uma disrupção no serviço financeiro, no mercado bancário, imagina essa mesma bagagem, esse mesmo know-how que eles têm, trazendo para o mercado de telefonia, que é um mar aberto, milhões de consumidores utilizam. Né? Cada brasileiro tem mais de um número de celular por habitante. Olha que loucura isso, né? Então eu mesmo tenho 2 chips, um pessoal, um profissional, então a gente acaba tendo mais de uma operadora, ou mais de um número. Então eu vejo assim, as empresas que não aceitaram ainda, ou não assimilaram que a experiência de fato transforma, e acha que isso é uma bobeira, está perdendo tempo, e quando vai ver o tempo que perdeu, vai virar uma Kodak da vida, o tempo passou e não recupera mais. E é engraçado você trazer esse exemplo do Nubank, porque quando você fala, por exemplo, instituição bancária, você tem uma emoção. Quando você fala de Nubank, a gente tem a sensação de uma relação leve com o banco. Ainda que, de repente, se você furou com sua fatura do cartão, ele tá te ferrando lá com os juros. Ainda que seja nesse formato. Mas aí faz parte do jogo, você sabe disso. Mas quando você olha para um extremo e você pensa no Banco do Brasil, né, já vem aquela energia de papel cheirando mofo na sua cabeça, né? E aí a gente percebe, não sei, na minha visão, existe aí um intermediário que são as cooperativas de crédito, né, como o Sicredi, Sicobi, ganhando super relevância no mercado, passando, né, em questão de percepção, principalmente no interior do Brasil, bancos tradicionais, porque tem um nível de personalização com base no cliente. Isso faz toda a diferença. Chamar o cliente pelo nome, ser gentil, tratar com educação, empatia. As pessoas que estão percebendo isso, as empresas que estão percebendo isso, está fazendo muita diferença. Eu acompanho muito o mercado financeiro também, as cooperativas, né? E eu vejo o NPS deles altíssimo. E eles têm maior orgulho de divulgar isso para o mercado, que o NPS é alto. Por quê? Isso mostra que, olha, os clientes que eu tenho aqui na minha base são satisfeitos. Então eles consomem mais. A chance de você fazer upsell, cross-sell é altíssimo. Né? Voltando àquela pesquisa de que é mais fácil você vender para quem está satisfeito na sua base. Então você tem 60% de chance de vender para quem está ali consumindo e está feliz. Então eles estão. Mas por quê? Eles trazem um formato de personalização que às vezes as grandes marcas não chegaram ainda. Os grandes bancos ainda não chegaram. Eu sei que eles estão tentando. Uma vez, esse ano fui trocar de carro e eu tive que fazer um pagamento no Itaú. É um pagamento alto ali e tinha que ir na agência. Eu falei, puxa, tem que ir na agência, faz anos que eu não vou numa agência bancária, eu não queria ir na agência. E aí eu fui numa agência do Itaú, perto da minha casa. Quando eu cheguei na agência, cara, primeiro eu vi que alguma coisa estava diferente. Não tinha naquela agência especificamente uma porta giratória. Eu fui aguardar na fila de espera ali com uns sofazinhos diferenciados. Não tinha cara de agência. Eu vi lá Wi-Fi liberado, água, café à vontade. Eu vi que a equipe de atendimento estava com um dress code mais informal. E eu falei, então eles estão percebendo que o negócio está diferente. E aí eu lembro que tinha até numa parede assim, que eles não chamavam de agência bancária, eles chamavam de Espaço Itaú. Ou seja, quer dar aquela etapa na imagem de que a agência bancária é burocrática, com fila, com gente formal. A pessoa que me atendeu ali, cara, tava igual a mim, vestido, num dress code super informal. Então você percebe que aquilo é de propósito. Aquela história de que o funcionário do banco não podia usar barba, não podia ter o cabelo maior. Já foi. Então, assim, por quê? Quando você conhece um dos aspectos de neurociência, quando a gente fala de experiência do consumidor, é você entender o comportamento do seu consumidor. E quando você estuda o comportamento, o consumidor ele quer se identificar do outro lado também. Se ele vai numa agência, ele quer sentir que ele está sendo bem tratado numa agência, que tinha aquele estigma de que não é assim. Né? Não funciona assim. Um amigo meu esses dias falou para mim, pô, Ivan, eu fui num banco, eu queria abrir uma conta na Caixa Econômica, porque daqui 2 anos eu vou comprar uma casa, eu já queria abrir uma conta para me ter relação com o meu banco. Eu falei, legal. Eu falei, como é que você abriu essa conta? Eu falei, você acredita que era só presencial? Ele tentou abrir por aplicativo, não conseguiu. Ele tentou ligar, não conseguiu. Ele foi ver no site, não. A abertura de conta na Caixa Econômica é somente presencial. Isso é como os incas faziam, sabe assim? Então, assim, isso gera margem para você ter um Nubank abrindo conta em 2 minutos. Então, assim, quem não está afim de pagar por essa burocracia, vai pelo outro lado. Eu me lembro, cara, muito tempo atrás, quando eu ia entrar numa empresa para ser admitido, eles tinham lá um calhamaço do papel de admissão, né, todos os seus dados.
E aí você tinha um recorte ali para você ir no banco, abrir conta no banco. Sim. Já fez isso, aí você tinha lá umas 5, 6 folhas, você tirava uma manhã para ir no banco, um período para ir no banco. Você ia lá, você sentava, você aguardava na fila, você era mal atendido. E às vezes ainda quando faltava um documento, você tinha que levar no outro dia, porque não podia ser uma foto, não podia ser um e-mail. Hoje em dia você vai em algum lugar, cara, eu fui no cartório recentemente quando eu troquei de carro, pô, eu mandei minha CNH pro e-mail do cartório, eles pegaram lá, imprimiram e seguiram o jogo. Então assim, tá tendo a transformação. Acho que essa questão da percepção do cliente também, ele mudar o mercado, né? Eu me casei esse ano e eu não me lembro a última vez que eu tinha ido num cartório fisicamente, né? Assinatura ou por certificação digital ou por plataformas como ZapSign e outras. Sim. E a gente já fazia processo via central de cartórios, né? Abertura de empresa. E aí no momento que eu liguei, primeiro que eu tive que ligar no cartório, já começo aí, porque eu não gosto de falar no telefone. Mas ninguém mais gosta, ninguém mais precisa. Falei, porra, vou ter que ligar no cartório. Liguei, aí eu falei, cara, beleza, eu vi aí o checklist no site, mas eu posso submeter o processo de habilitação matrimonial pela central de cartórios, né? Ele, como assim? Como assim central de cartórios? Não, você tem que ser físico, as testemunhas têm que vir presencialmente aqui. Eu falei, eita, né? Só que como faltava 5 dias para eu terminar o meu prazo, o brasileiro é foda, né? Deixa pro 5 dias para terminar o prazo da habilitação matrimonial, eu fui. Mas algo que foi super desgostoso, porque eu já tinha esquecido como era ir para um cartório fisicamente. E já puxa uma pergunta sobre o uso da tecnologia. Legal. Como que você tem enxergado o uso da tecnologia e o uso dos dados para gerar uma melhor experiência do cliente? Se a gente pegar essas duas palavras, tecnologia e dados, e jogar no Google, a gente frita nosso cérebro lá com tanta gente falando sobre o tema. Como usar esses dois trunfos na nossa mão para a gente gerar uma melhor experiência para o nosso cliente? Olha, assim, sem tecnologias e dados você não sai do lugar. Você pode gerar uma boa experiência só com propósito, com vontade, você consegue chegar até a página 2. Porque quando você tem dados a seu favor, você consegue entender qual que é o comportamento do seu consumidor. Quando você entende o comportamento do seu consumidor, você consegue fazer estratégias direcionadas baseadas naquele comportamento. Então a tecnologia e dados é um fator crucial para você entender esse comportamento e fazer com que você extraia as melhores insights para tomar as melhores decisões. Quando você olha exclusivamente para dados, você avalia ali comportamento, sazonalidade, histórico de consumo, histórico de comportamento como um todo. Isso faz com que você consiga entender melhor o seu cliente. Quando você entende melhor o seu cliente, você consegue segmentar. E quando você segmenta o seu cliente, você consegue fazer campanhas ou direcionamentos de um para um e não de forma massiva. Entendeu? Então, quando os dados a favor, eles trazem muitas informações para que você possa explorar o comportamento, segmentar, fazer muito teste AB, o que funciona, o que não funciona. Então, isso faz com que você enriqueça a sua experiência e o comportamento do seu consumidor. Mas um outro grande aliado é a tecnologia, porque você não faz isso sozinho. Você precisa encurtar processo, você precisa ser mais rápido. Para o seu cliente tem que ser mais simples, mais leve. Então imagina só, você tem um e-commerce, por exemplo, e o seu processo de finalização de compra é tão burocrático que as pessoas desistem ali no meio do caminho. Então eu vi uma pesquisa recentemente que 40% das pessoas desistem de comprar ali no carrinho de vendas porque pediu muitos dados. Então aquele excesso de informação que a pessoa fala, daqui a pouco eu compro. Então quando é que você usa a tecnologia? Às vezes você está vendendo para um cliente. Aquele cliente já é da sua base, você já tem essas informações. Traz elas ali, você já tem endereço, já tem tudo associado àquele CPF, faz com que o seu cliente tenha um mínimo esforço. E quando ele tem um esforço menor, você valoriza o tempo do seu cliente. E aí ele gosta disso, porque ninguém quer ter esforço. As pessoas querem comprar rapidamente, querem passar por aquilo rapidamente. Ela tomou uma decisão, ainda mais vendas. Você toma uma decisão por impulso muitas vezes. Então quando você teve todo aquele esforço de atrair, de captar o cliente e vai chegar no final do funil. Se esse processo tiver muito atrito, cara, ele desiste ali. Então, assim, a tecnologia é um aliado para simplificar o processo, para você entender o comportamento junto com dados. Ele é um aliado para você ter automações, autosserviço. Eu fiz um estudo, a gente fez um projeto na AFIA lá recentemente, cara, assim, foi muito bacana, que, cara, assim, nós temos 38 faculdades espalhadas pelo Brasil, faculdades de graduação médicas, né? Então nós somos líderes do mercado de medicina hoje no Brasil. São 22 mil alunos estudando neste momento, 25 mil alunos médicos já formados e assim por diante.
Então, existiam grandes cartórios nas áreas de atendimento ao aluno, aquelas famosas secretarias. Você vai lá, pega a fila, carinho, vacina, cara, horrível isso. E quando eu entrei no mercado de educação, eu falei, meu Deus, é cartório puro, como é que a gente desburocratiza isso? Cara, a gente fez um processo lá baseado nos dados. Quais são as solicitações que meus alunos mais pedem? Nós fizemos um estudo, nós vimos, cara, que 80% era papéis, eram documentos ali. E a gente levou para dentro de casa, esses documentos aqui estão baseados nos dados. Eles podem ser automatizados? Cara, a gente fez um levantamento, 95% podia ser automatizado. Porque a gente tinha todas as informações, uma declaração de matrícula, a declaração de que ele é estudante. Então nós fizemos um exercício. E se eu automatizar essas declarações aqui? Cara, nós automatizamos quase 30 declarações. Eu vou trazer esse número porque esse número é público. A gente já falou isso em outros cases. Nós investimos R$29 mil para pegar todas essas declarações e automatizar e colocar no WhatsApp, no portal do aluno, deixar por autosserviço. R$29 mil nós investimos. Nós tivemos um saving de quase R$3 milhões de horas de humanos processando isso. E aí que tá, cara, é dados. Cara, mais de 1 milhão e poucas 1 milhão e meio de declarações emitidas de forma por autosserviço. Então, assim, dados associados aos insights, associados à tecnologia, associado a uma experiência do seu cliente que ele não queria entrar em contato com alguém para pedir uma declaração. Deixa ele tirar sozinho isso. Então, hoje, 40% dos nossos processos são por autosserviço e tem um índice de satisfação altíssimo. Por quê? Ele recebe ali sem falar com ninguém. Aí você pensa... Então você pegou um processo que era transacional, manual e automatizou. Você melhorou a experiência do seu cliente. Melhorou. Autosserviço. E aí surgiu uma inquietude que é muito legal de quem atua com CX. Dá para melhorar esse processo ainda mais? A gente pensou, vamos estudar. E aí nós fomos lá para esse processo que já era autosserviço, ou seja, já tinha melhorado do papel para o automático. E nós estudamos. Quais são as documentações mais emitidas? Nós percebemos, cara, que tinha 2 declarações lá, que os alunos eles retiravam, a cada semestre, 80% dos alunos retiravam as mesmas declarações. Vou mandar então, antes de pedir. É exatamente isso, ou seja, nós antecipamos o esforço dele. Quando chegava no fechamento do semestre, fechou o semestre, eu já mandava a declaração, tá aqui. E aí isso começou a trazer uma antecipação da necessidade do seu consumidor, por quê? Baseado em dados. Com tecnologia, aí você reduz o esforço. E aquele cliente ele olha e fala assim, nossa, mas como é que você sabia que eu precisava disso? Não é que eu sabia, porque eu estudei o seu comportamento. Então, dados, respondendo a sua pergunta, que eu respondi de forma bem longa, mas tecnologia, não longa. tecnologia associado a dados e associado à vontade de querer fazer a diferença, quando você junta esses pilares, aí você chega muito mais longe, cara. E você, legal trazer esse case de universidade. Teve um caso recente com a gente, até brinquei, não contrate mais estagiários de tal universidade, porque é muito burocrata. Uhum. Então, a gente, enquanto empregador, a gente quer lá contratar o estágio, a gente precisa de celeridade, obviamente. Legal. E o que eu preciso da universidade? Que eles assinam o termo de compromisso como testemunha, inclusive, né, com base diz a lei. E aí eu vi meu RH com a universidade trocando e-mails, eu lá no loop de e-mails, em cópia, e aquilo eu falei, putz, esses caras estão enrolando demais. E aí eu entrei no meio do loop de e-mails e falei, olha, vejam bem, né, nós estamos empregando, né, vocês não conseguem encontrar alternativas para desburocratizar esse processo? Porque não faz sentido se vai e volta para ajuste de detalhe da descrição de função do estágio dentro da empresa, né? Então acho que essa mudança da educação, uma educação mais funcional, ele é um caminho super... legal, porque eu já fui universitário e eu odiava a secretaria da universidade. Todo mundo, porque a gente conseguiu transformar isso num espaço concierge de serviços. Cara, mas isso demorou uns 4, 5 anos para poder mudar isso. Por quê? Porque era tão comum ser mal atendido que os próprios colaboradores não tinham mais expectativa de que aquilo ia melhorar. E esse é um ponto legal da experiência. Quando a gente olha para a experiência, me fizeram uma pergunta num congresso outro dia, eu falei assim, Ivan, com uma frase aqui, cara, se eu tiver que olhar para a experiência do meu cliente, por onde eu começo? Você que está assistindo a gente agora aqui é o seguinte, antes de olhar para a experiência do seu cliente, você precisa olhar para a experiência do seu colaborador. Porque quando você tem um colaborador ali, engajado, alinhado com o seu propósito, cara, ele transforma a experiência do seu cliente. Às vezes ele não tem a melhor cadeira para sentar, ele não tem a melhor infraestrutura, o melhor notebook, às vezes ele não tem a melhor forma de atuar, mas se ele estiver alinhado com o seu propósito, cara, você
confiando que aquele cara faz a diferença, ele vai transformar a experiência com todas as dificuldades que ele tem. Eu já vi lugares, cara, assim, onde você não tinha a mínima condição, você não tinha tecnologia, mas você tinha um cliente ultra fiel com NPS acima de 90 pontos. Assim, o que vocês fazem aqui? Era o feijão com arroz, cara. É chamar o cliente pelo nome, sabe assim, tratar com empatia, diminuir o esforço do cliente ali. Eu vou dar um outro case, olha que interessante, quando a gente fala de dados e tecnologia. Cara, eu viajo bastante pelo Brasil com palestras ou nas faculdades e eu costumo cortar meu cabelo, cara, a cada 15 dias. Né? A cada 2 sábados eu vou lá para um corte cabelo, numa barbearia perto da minha casa, e eu sempre corto aos sábados depois do almoço. Esse é meu comportamento. E aí eu viajei bastante ali e eu emendei uma semana na outra e não consegui cortar o cabelo, não consegui, na correria não consegui. Aí eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp. Oi, Ivan. Percebemos, sentimos sua falta aqui, uma mensagem super carinhosa ali, sentimos sua falta, você não veio cortar no horário que você costumava vir. No próximo final de semana, no horário que você costuma vir, eu tenho um horário disponível. E nesse dia nós teremos food trucks aqui na barbearia e tem com cervejas, enfim, e você tem direito a dois chopps grátis. Eu posso confirmar esse horário por você? Cara, eu só falei assim, sim. Nem pelo cabelo, mas claro, pelo não, vou pelo chopp ali. Sim, claro, óbvio. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, olha só. E às vezes você pensa, você que está ouvindo a gente aqui, você pensa que olhar para o comportamento do consumidor não é para você. Eu estou falando de uma barbearia, cara, uma barbearia de bairro. E aí eu fui cortar o cabelo com o cara, tomei o chopp, eu encostei no balcão lá e fui falar com o proprietário. Falei assim, cara, mas que sistema que você usa para saber se eu vim, se eu não vim, se eu faltei, se eu não faltei? Ele falou assim, Ivan, a gente acompanha a agenda aqui, a gente tem uma ideia do comportamento do nosso cliente. Eu falei, mas você acompanha por onde? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu acompanho pelo SAP. Aí eu falei, porra, barbearia usando o SAP? Aí ele virou assim, é o SAP, é o Sistema Avançado de Planilha. E aí eu tenho a planilha com o nome dos clientes, as datas que eles costumam vir e eu faço uma agenda aqui mais ou menos. Ou seja, não tinha uma grande tecnologia, cara, usava um Excel meia boca lá, mas tinha um histórico, tinha um comportamento. E às vezes você está esperando para começar com todas as ferramentas, eu tenho que ter Salesforce, Zendesk, eu tenho que ter tudo para começar, e aí você não começa. É que às vezes a pessoa quer otimizar um processo que é um processo que não está criado, né? Então eu preciso mapear o processo para depois ou otimizá-lo ou eliminá-lo, né? Mas aí o ótimo é inimigo do bom, sabe? Sim. Assim, eu costumo falar, se você quer tirar nota 10, começa tirando 6,5 para passar de ano ali, cara. E cara, barbearia é um case de um boom em experiência do cliente, né? Total. Uma mudança de comportamento do consumidor. Eu sou fã de barbearia por assinatura, principalmente pela previsibilidade. Sim. Porque eu sou esse cara que se eu vou de sexta, eu não quero mudar. Sim. Eu tenho que ter metodologia. Sim, E a gente viu aí nos últimos anos grandes negócios, inclusive virando milionários. Agora a gente teve aí a Corleone inaugurando a barbearia da Marvel, né? Eu tô doido pra ir lá. E aí brinquei com a minha esposa. Falei, não vejo a hora do Miguel nascer e ter cabelo pra eu levar ele lá. Pra gente aproveitar. Então, porque virou mais pela experiência do que simplesmente pelo corte, né? Total, mas aí você percebe, cara, que o mercado de barbearia, de cortar cabelo, cara, ele já existe há séculos, cara. Então, às vezes você pensa assim, não, no meu negócio não tem espaço para melhorar. Sempre tem, cara. Sempre tem espaço para fazer um detalhe. Na experiência do cliente, cara, na disciplina de olhar para o consumidor, os detalhes eles fazem toda a diferença, cara. No mundo cada vez mais digital, mais automático, às vezes, cara, um detalhezinho, chamar pelo nome, faz toda a diferença, um sorriso, isso faz uma diferença no atendimento. Eu vi uma pesquisa recentemente que é a seguinte, que 92% das pessoas gostam, a palavra que elas mais gostam é o seu próprio nome. E aí, ou seja, o que a gente traz para o nosso dia a dia? Às vezes você vai num restaurante, vai numa loja, vai num shopping, você bateu o olho ali no nome do vendedor, chama ele pelo nome, cara. Quando você chama pelo nome, você conecta direto com ele ali, gera uma empatia, o seu atendimento ele vai ficar diferente, porque você está preocupado em ter uma conexão positiva ali. E aí isso faz com naturalmente uma experiência flua. Ou seja, são detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. Outro case, eu consumo água lá em casa, aqueles galões de 20 litros, assim, sabe que aquilo é péssimo para você colocar no filtro, aquilo ali sempre é ruim. Você abre lá e joga água no chão, aquilo ali é sempre horrível. E aí, outro dia eu recebi uma água lá diferente, que ele tinha aquele suporte para eu pegar na mão ali. Que isso já não é novidade, já vinha águas da Bonafonte, sempre já teve aquele suporte de 20 litros para carregar na mão. Aí eu recebi recentemente uma água dessa, 20 litros, e aí quando eu fui ver o bocal de abertura, que é sempre aquele negócio muito ruim que você tinha que passar a faca, tirar, cara, era uma rosca assim. Aí eu falei, gente, que diferente. Aí eu tirei o lacre, era uma rosca, e virei, não teve água cera para lado, ou seja,
um negócio super antigo, de águas ali, já tem um suporte para você colocar a mão e para abrir a tampa você já desrosqueia. Olha só que sacada, é o básico, cara, no seu dia a dia. Às vezes, se você que é empreendedor, olha para o seu negócio, assim, onde eu posso melhorar no detalhe? Já puxando esse gancho, Ivan, eu ia te perguntar, o pequeno empresário, quando ele começa o negócio, ele é o marketing, ele é o financeiro, ele é o comercial, e o cara fica focado na venda, né? Eu gosto muito quando, principalmente o Lucas Herrera do G4 traz, né, que primeiro é progresso, depois ordem em alguns momentos. Sim. Isso de fato é importante para começo de negócio. Legal. Mas como você daria algumas dicas para o pequeno empresário que ele fala, putz, eu não tenho cash agora para bancar uma estrutura com 5, 6 pessoas para estruturar uma área de CX dentro da minha empresa, mas eu quero criar esse hábito de um cliente com uma conexão. O que seria a lição de casa que esse cara precisa fazer? Primeiro, assim, beleza, você tá começando agora, eu também sou empreendedor, eu tenho uma consultoria de experiência do cliente chamado o Básico Experience, eu sou o financeiro, eu sou o marketing, eu sou o cara de mídias sociais, eu faço tráfego pago, eu faço tudo lá, então eu sei bem essa dor, e tem uns 3 anos que eu tenho a consultoria aberta, eu sei quanto desafiador é. Então, por onde eu daria alguns caminhos, assim, primeiro é buscar conhecimento, cara. Existem diversos livros no mercado hoje, cara, que vou dar um exemplo aqui que chama O Cliente Feliz dá Lucro, O Jeito Disney de Atender, Líderes se servem primeiro, o jeito Stone de Atender também, tem vários livros no mercado. Stone é um grande case também, né? Cara, é foda, assim, eu terminei de ler o livro deles recentemente ali. Então, assim, você começa a entender que informação tem acesso ali, dá para você ver melhores práticas. Viu isso? E vai, cara, assim, prático, vai pro YouTube, cara. O YouTube é uma grande plataforma de ensino, cara. Vai pro YouTube e coloca lá, experiência do cliente. Você vai ter uma série de pílulas, insights. Você não vai ter um curso gigantesco, mas você vai ter, puxa, o que o meu cliente valoriza? Então você vai ter alguns insights. Feito isso, olha pro seu negócio e fala assim, como é que eu tô atendendo meu cliente? Clientes gostam de velocidade. Será que eu atendo ele com velocidade quando ele entra em contato comigo? Será que eu demoro para responder? Será que minha proposta comercial, por exemplo, é bem feita? Está olhando nos detalhes? Então, assim, olha para dentro de casa e vê como é que estão esses aspectos. Assim, primeiro, buscar conhecimento é fundamental. Existem conhecimento gratuito aí hoje para você pesquisar. Grandes influenciadores também. Tem um influenciador de experiência do cliente que chama Ivan Hakerik. Então segue lá, @o Ivan Hakerik no Instagram, no LinkedIn. Você vai ter vários insights poderosos sobre experiência. Então assim, você consegue buscar conteúdo e depois olha para dentro de casa. O que os clientes buscam? Saiu uma pesquisa da McKinsey, o que ele buscava assim, os clientes? Cara, velocidade de atendimento. Velocidade de atendimento, qualidade de atendimento, responder de forma correta, valorização de feedbacks, ou seja, tudo isso você já está no seu dia a dia ali. Então faça um meia-culpa ali, um exercício para falar, eu estou atendendo bem? Eu estou atendendo rapidamente? Eu estou dando uma resposta de qualidade? Eu estou sendo cortês? Eu estou sendo educado? Eu estou sendo empático? Eu estou personalizando quando eu vou mandar um e-mail para um cliente? Eu estou personalizando quando eu estou mandando um WhatsApp? Ou eu estou pegando só os clientes, colocando uma lista de transmissão e mandando uma imagem para todo mundo? E isso é falta de personalização. Então, seu cliente, mesmo você que está começando agora, eu faço isso na minha consultoria, cara. Assim, eu personalizo ali para que as pessoas sintam que aquela mensagem é para ela. Não um PSC geral. Se for um PSC geral, um encaminhamento geral, ele vai olhar e vai virar um spam. Porque ele fala assim, cara, eu não preciso disso, isso aqui não é para mim, nem tá me chamando pelo nome. Né? Então, às vezes eu recebo e-mails marketing de grandes empresas, cara, que a equipe que está criando o e-mail não formatou direito no e-mail. Isso é errado, e né? E aí sai lá, não, sai assim, prezado cliente XPTO. Aí eu falei, pô, me chamaram de XPTO. Cara, uma vez eu estava fazendo uma coleção desses prints que eu tinha lá, que era chamado cliente, aí tá assim, colocar o nome do cliente e fecha aspas, assim. Ou seja, você já perde descrédito com a mensagem que está vindo. Cara, eu vim do poder público, né? Fui servidor público. E no poder público existe um decreto, né? A prefeitura costuma fazer um decreto para regulamentar como são os documentos públicos, né? Como se fosse um manual, uma BNT do município. Legal. E aí lá no padrão oficial do ofício tinha que todos os ofícios deveriam encerrar com aproveito o ensejo para reiterar os mais elevados protestos de estima e consideração. Quando eu comecei a Advice Contabilidade, eu falei, porra, você vai mandar primeiro mandar ofício, né? Uhum. Se você está mandando um ofício, e tinha que começar com prezada. Se você tinha que mandar um ofício, não era um ensejo, né? E você não tinha a mínima consideração por quem você estava mandando um ofício, senão você ligaria e mandaria um e-mail, né? E aí um dos hábitos que a gente começou lá atrás é que prezado é palavra proibida. Cara, não existe.
Então, por exemplo, se o Ivan tem um apelido, que a gente tem isso, inclusive, a gente parametriza na plataforma de atendimento, no aplicativo próprio, porque o cara vai ser chamado pelo apelido, que às vezes a gente nem lembra mais o nome dele, porque tanto que ele gosta que seja chamado pelo apelido. Isso foi um diferencial pra gente humanizar a comunicação. Cara. Total, você aproxima. Você mostra que, cara, a lealdade de um cliente, ela é difícil de ser conquistada, cara. Então, assim, por isso que para um cliente confiar na sua marca, valoriza isso. Porque a lealdade é um ativo muito difícil de ser conquistado. A lealdade é quase que uma amizade entre um cliente e uma marca. Então, quando ele chega a esse momento dele ser leal para uma marca, ele querer consumir mais de uma vez, valoriza isso. Valoriza os detalhes, valoriza os mínimos, as vírgulas ali, porque aquilo faz diferença. Você se sente bem tratado. Existe um conceito agora de personalização, mas tem uma tendência muito forte que é a hiperpersonalização. Ou seja, você tem várias pessoas ali com a característica do Ivan, então, com consumo. Legal, mas isso é a personalização. Mas o que o Ivan é diferente do fulano e do ciclano? Naquele mesmo grupo, o Ivan ele consome nesse horário. O Ivan vai no mercado num horário diferente. Eu vou no mercado, por exemplo, cara, de madrugada. Então, assim, quem faz isso? Né? Beleza, pode ser uma característica maluca minha, mas às vezes no meu horário, minha rotina maluca, às vezes o horário que eu gosto de ir, porque eu não gosto de pegar fila. Eu tenho um Pão de Açúcar perto da minha casa, cara, que é um mercado pequeno. Cara, eu vou lá e estaciono 11 da noite, entro lá no mercado, faço as compras, vou naquele autosserviço ali, coloco na sacolinha lá e não falo com ninguém, cara. Eu adoro self-checkout também. Cara, às vezes é uma experiência que... Assim, o que é uma experiência boa? Às vezes naquele dia uma boa experiência para mim era não falar com ninguém. O que é para o seu cliente? Às vezes uma boa experiência para o seu cliente é ele, cara, conseguir emitir uma nota fiscal, conseguir emitir um boleto, conseguir pagar uma DARF sem falar com ninguém. Ele entra no portal, ela colocou lá, pum, pagou, acabou. Então, às vezes uma boa experiência é você reduzir atritos, tirar a fricção do meio do caminho. Que é aquela ideia que o Outback deu uma puta sacada, ainda que eu não gosto, mesmo assim, de continuar na fila, mesmo que seja uma fila virtual, mas que eu consiga ficar na fila e de repente tá ali na Zara do lado, olhando uma roupa e sem ter que ficar naquela sensação de banco na fila, né? Total, é. E cara, já puxando um gancho, vamos falar sobre o NPS? Bora. Sobre, né, esse principal indicador. Legal. Sobre, né, acho que ele trazer para nossa audiência o que é o NPS, como fazer e por que fazer, né? Porque às vezes a gente tem medo de olhar pro espelho, né? Cara, eu gosto muito, você tocou num assunto que nas aulas que eu faço, nas palestras, eu gosto muito de aprofundar. Primeiro, o que é o NPS? O NPS é a métrica de experiência mais utilizada no mundo. 80% das empresas listadas em Nova York na Nasdaq, 80% utilizam o NPS como uma métrica de experiência. Então, se você está pensando assim, se 80% das empresas que são listadas na Bolsa de Valores americana utilizam o NPS como uma métrica de experiência, é porque isso tem um valor. Né? Então, o NPS ele foi criado ali na década dos anos 90, mais ou menos pelo Freud. O Fred ele é um consultor da Bain Company. Ele queria entender como é que eu consigo... Ele percebeu que clientes fiéis compravam mais de uma vez. Só que ele não conseguia perceber como é que ele comprava mais de uma vez. Então ele acompanhou 5.000 clientes durante um ano e ele fez mais de 20 perguntas para esses clientes para saber previsibilidade de compra. Então ele via lá, cara, ele fez diversas perguntas e entre elas era uma pergunta assim: qual que é a chance de você recomendaria a minha empresa para um amigo ou familiar? E quando ele via isso, 90% das pessoas que recomendavam compravam mais de uma vez. Então assim, ele criou um livro, um artigo que foi publicado em Harvard ali nos anos 2000, que ele fala que é a única pergunta que você precisa para crescer. Com base nisso, cara, descobriu-se a metodologia do NPS, é uma escala de 0 a 10, onde de 0 a 6 são clientes detratores, são clientes que falam mal da sua marca, são clientes que estão insatisfeitos, clientes que você pisou na bola. Clientes de 7 a 8 são aqueles clientes neutros ou passivos. Eles gostam da experiência da sua marca, mas ainda não é algo que... Cara, assim, ele sente que falta alguma coisa. E os clientes promotores são os clientes 9 e 10. Então, nessa metodologia, é avaliada uma metodologia global que você pode se comparar com o mundo inteiro usando essa metodologia. Para que ela serve? Ela é avaliada de que formato, na verdade, né? Então, a cada 90 dias, você faz uma pesquisa para os seus clientes para saber, você me recomendaria os meus serviços para amigos e familiares? É uma pesquisa super simples, porque com base nessa pesquisa, você consegue saber se o seu negócio está indo bem ou não na experiência do seu cliente. O NPS é a única métrica? Não, não é a única métrica. Eu acredito que pesquisas associadas você consegue ter uma visão 360. Mas é importante sim o NPS, ele ainda é muito útil. Mas o próprio criador da métrica do NPS diz que muita gente calcula de forma incorreta. Por quê?
não respeita ali a quarentena, que é você fazer uma pesquisa a cada 90 dias. Por que a cada 90 dias? Porque baseado em estudos, ninguém muda de opinião com menos de 90 dias. Então, assim, fazer essa pesquisa com esse intervalo dá tempo de você melhorar a experiência do seu cliente e ele perceber que melhorou, né? Para que não tenha ali pesquisas que vão encher o saco do seu consumidor. Então, qual que é o combo perfeito para você olhar o comportamento do seu cliente? Avaliar o NPS, avaliar a pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação são aqueles momentos transacionais. Sabe aquela pesquisa que você recebe quando você sai de um Uber, que você avalia as estrelinhas, você avalia um iFood, ou você desliga uma chamada no WhatsApp, ou você avalia a Netflix, se você gostou ou não de um filme? Aquelas são perguntas transacionais. Aquele Uber que você pegou, você gostou ou não da experiência? E qual que foi a sua experiência? Então você está avaliando aquela sua jornada. Por quê? O NPS é uma versão mais lúdica da experiência do seu cliente como um todo, da percepção que ele tem sobre a sua marca. Mas concorda que a cada 90 dias, o que faz ele ter uma boa ou uma má percepção são as jornadas do dia a dia ali. Então, olhar para aquelas pesquisas transacionais, aquelas experiências do dia a dia, faz com que você tenha uma visão holística sobre a experiência do seu cliente. E quando você tem essa visão 360, você sabe para onde ir. Ah, mas eu não tenho nada. Eu posso começar só pelo NPS? Começa só pelo NPS, aí depois você vai evoluindo para outras pesquisas, né? Então, mais um ponto importante que o seu cliente, ele não é só uma nota de NPS. O comportamento humano ele é muito mais amplo do que isso. Então, lê o NPS. Muitas pesquisas, muitas ferramentas de mercado, além do NPS, tem um espaço para você colocar comentários. Leia os comentários também para saber se que o cliente está justificando aquela nota, se foi relevante ou não. Cara, os melhores projetos que eu fiz de experiência do cliente não eram baseados em notas de NPS. Foram baseados nos comentários das pesquisas, sejam quais pesquisas forem. Por quê? Quando você olha para a pesquisa, cara, você vê o sentimento daquele cliente ali em relação à sua marca. E hoje, aí depois você começou a NPS, pesquisa de satisfação, você começou a evoluir. E aí você tem o progresso ali de organização, e aí você começa a colocar outras pesquisas. Existem, cara, mais de 12 pesquisas, 12 métricas que avaliam a experiência do seu cliente. E esse cara que comenta, ele é um cara engajado, né? Sem sombra de eu dúvida. vejo na minha posição de consumidor. Depois que a gente começa a rodar NPS e pesquisa, a gente acaba sendo empático de falar, eu vou responder essa pesquisa porque eu queria que respondesse a minha. Gente, respondam pesquisas. Se uma empresa está preocupada em ouvir você, é porque ela quer melhorar os processos, então responda. Mas é muito complexo, por exemplo, quando eu tô puto porque atrasou o iFood. E aí eu vou lá e coloco uma nota baixa. Aí ele fica igual aqui cada cultura. Por quê? Porque ele piora ainda a experiência. Isso é um erro de metodologia da pesquisa. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Então, assim, quando você quer ouvir a satisfação do seu cliente, a opinião do seu cliente, ela também tem que ser fluida. Porque senão você não tem adesão à pesquisa. Eu fiz uma consultoria recentemente para uma empresa, na verdade uma palestra, e eles me falaram assim, uma mentoria, e eles me disseram assim, Ivan, eu tô com uma adesão de pesquisa baixíssima interna. Eu falei, mas por quê? Não, porque os meus clientes não estão respondendo, eu fiz diversas campanhas, eu falei assim, me manda a pesquisa, deixa eu avaliar. Cara, a pesquisa tinha 5 páginas. Eu falei assim, você ainda tem sorte de ter 5% de adesão. Eu parei na página 2. Ele, mas você não foi até o final? Eu falei, não fui até o final, me recuso de ir até o final. Porque assim, seu cliente não vai até o final. Então, tem que ser simples, tem que ser leve. Por que o NPS pegou globalmente? Porque era uma métrica simples, uma métrica leve, uma métrica direta ao ponto. Então, isso faz com que você tenha estímulo de responder. E aquele cliente que comenta, cara, assim, é onde você tem que, de fato, valorizar. Eu tenho uma frase que eu uso nas palestras, na empresa que eu atuo, que é assim, se algum cliente seu parou um momento da vida dele para escrever, alguém aqui do outro lado tem que parar para ler. É quase que obrigatório, sabe? Porque aí você começa a olhar sentimento. Existem diversas pesquisas que hoje avalia sentimento, avalia... hoje, IA, por exemplo, eu uso um parceiro de soluções de pesquisas, que a gente avalia o comentário para saber qual que é o sentimento que ele deu naquele comentário. Então ele está muito puto, às vezes com um boleto, mas está satisfeito com o professor. Como é que você separa esses sentimentos de uma mesma frase? Então já tem tecnologia para isso. Mas até você chegar nisso aqui, começa pelo feijão com arroz, cara. Começa com a pesquisa de satisfação, começa com NPS. Ah, Ivan, puta, tô sem grana para investir. Cara, você usa hoje o Google Forms. Você faz gratuitamente uma pesquisa respeitando a metodologia. Isso é muito importante para não fazer cagada ali e não encher o saco do seu cliente. Então respeita a metodologia e aí você vai aprimorando. Você foi começar a ter progresso, vai crescendo, aí você vai se organizando. Aí você cria um parceiro para fazer pesquisas, você coloca a sua equipe para analisar, começa a gerar indicadores e isso começa a transformar.
eu fui fazer uma palestra, cara, numa empresa chamada Advanced, não é uma propaganda aqui, mas é uma das maiores empresas de síndicos profissionais do Brasil. E aí eu fui no escritório deles pra gente gravar, fazer todo o estudo da palestra lá. Cara, quando eu olhei pro lado, vários dashboards assim, com NPS de todos os condomínios que eles atuam. Eu falei, cara, mas por que você usa isso, né? Não, Ivan, porque a gente começa a avaliar se num condomínio eu tô com NPS baixo, eu consigo fazer alguma ação, eu consigo fazer uma correção, senão eu perco esse contrato. Porque são contratos normalmente de 12, 24 meses. Ou seja, usando dados em negócios que eu nunca imaginei que utilizariam, porque os caras tiveram uma sacada lá, o Rodrigo, grande abraço, Rodrigo, teve uma sacada de que, cara, a experiência é um negócio importante. Se eu não estou olhando para a experiência, o meu concorrente está. E se eu estou tendo a oportunidade de olhar para o meu negócio, quando você está olhando a experiência do seu cliente, não é só para você saber se está indo bem ou não. É para você ter reação no que não está indo bem. E condomínio é uma questão super polêmica ainda, né? Super, você tem muito ator envolvido, cara. Quando eu fui mergulhar sobre esse mercado, cara, você tem o síndico, você tem a administradora, você tem o morador, você tem o zelador, você tem as empresas que prestam serviço ali. Então, e quando você quer chegar em casa depois de um dia de trabalho, o que você não quer ter é problema no seu condomínio. Exatamente. Então eu fujo. Cara, nem os comunicados eu quero ler. Pois eu é, não, então assim... não gosto. E quem tá desse lado é um mercado muito desafiador, assim. Eu fui fazer essa palestra lá no sábado de manhã, cara, era 10 da manhã, o pessoal tava tomando Red Bull. Eu falei, caramba, o povo aqui é resiliente, viu? Porque é um mercado diferente mesmo. Ivan, você tá há anos aí trabalhando com experiência do cliente. E aí, nos últimos 4, 5 anos, nessa onda, né, de olhar para essa experiência como um negócio, aí falando do mercado como um todo. Sim. Se você pudesse voltar no tempo, tivesse aqui uma máquina do tempo, e você pudesse... Eu ia dar uma referência de La Brea. Eu gosto dessas séries bem ruins, sabe? Eu tava assistindo ontem, inclusive. Se você pudesse voltar no tempo para tomar um café com o Ivan de alguns anos atrás, qual que seria a pauta desse papo? Cara, é uma boa pergunta. Ninguém me fez ela, assim, né? Eu vou pensar aqui um pouco, mas assim... O que eu vejo? O Ivan de 5 anos atrás, cara, eu falaria assim, cara, você demorou para começar, sabe? Porque é um grande mar de oportunidades. Eu demorei para começar a me profissionalizar, a mergulhar nesse tema e rentabilizar isso. Eu acho que o mercado de empresas que estão preocupadas com a experiência do cliente já tem bastante tempo nisso, mas isso não era tão aflorado, sabe? O que eu falaria assim pro Ivan de 5 anos atrás? Cara, não demora não, cara. Vai lá, porque se você começar antes, você vai estar um passo à frente do mercado. Sabe assim? E quem começou antes, ficou um passo à frente. Então eu falaria isso. E se você que está ouvindo a gente agora, mas eu não faço pesquisa, eu não meço, não tenho grana para investir. Cara, melhora o seu processo ali, no detalhezinho. Mas eu não precisa você não ter uma grande ferramenta. Eu dei o exemplo da barbearia lá, cara. Eu achava que o cara usava um sistema, o cara usa uma planilha meia boca. Então assim, dá para começar pequeno. Mas comece, cara. E antes de começar, você tem que acreditar que vai dar certo. Boa. Você tem que acreditar que aquilo é importante. Se você não acreditar, cara, a sua equipe não acredita, o seu time ali do dia a dia acha que é bobeira, buchitagem. Então assim, acredite que vai dar certo. Se especialize. Né, tem diversas empresas, assim, no G4, por exemplo, onde eu atuo dando aulas, no G4 Skills ali, tem formas de você buscar conhecimento rápido, cara, de pessoas que estão no mercado e estão fazendo, estão tendo resultado. Então, se inspira nessas pessoas para você conseguir ter insights que vai cortar caminho, cara. Sim. Acho que isso é um caminho bem legal. Ivan, existe algum mantra, algum farol que é aquela frase, palavra, livro que é o seu guia em alto mar, que te orienta na sua jornada? Cara, tem uma frase minha que eu falo assim, me perguntaram outro dia, Ivan, se a gente for pesquisar na internet aqui sobre a experiência do cliente, tem uma série de frases, uma série de conceitos. O que é experiência de cliente para você? E é uma frase que eu criei assim, cara, que assim, experiência do cliente, cara, é a arte de simplificar a vida do seu cliente. Isso para mim é meu mantra de trabalho, assim, simplifica a vida do seu cliente. Como é que você vai fazer isso? Você vai se virar. Mergulha nos processos, mergulha nas pessoas, vai estudar. Mas eu vejo que para mim, eu levo pro meu dia a dia, cara, que assim, o que eu estou fazendo hoje para simplificar a vida do meu cliente? Então assim, aí você vai estudar, ver processos, melhorias, enfim. Então o meu mantra é experiência do cliente, é a arte de você simplificar a vida do seu cliente. Acho que é isso que eu gosto. Muito bom.
Ivan, e pra galera que quer acompanhar seu conteúdo, né? Você falou do seu LinkedIn, falou do seu Instagram, mas fala um pouquinho de como funciona a sua consultoria e como que as pessoas conseguem te acessar. Você produz bastante conteúdo, né? Falando sobre estratégias, experiência do cliente. Eu acho legal dando um feedback, né? Que o seu conteúdo ele é bem amplo no sentido, quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente pensa numa marca de luxo, muito em produto, né? Eu sempre pensei muito nisso. E você já dá um conceito mais executivo, empresarial lá nos seus conteúdos. Eu acho bem legal isso, inclusive. Bacana. Como que as pessoas conseguem saber mais um pouquinho sobre sua consultoria? Poxa, legal, assim, quer saber mais sobre minha consultoria? Você tem algumas formas. Você pode entrar em contato comigo através das redes sociais. No Instagram é @Ivan Hakerik. Você já vai me ver lá com minhas fotos, meus conteúdos. Então eu gosto de levar bastante conteúdo prático. Por quê? Existem pessoas ou profissionais que falam de experiência, mas sem profundidade. E quando você está no mercado de negócios, você fala, cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então eu gosto de levar um conteúdo que foi testado, validado. Então acho que esse é um caminho legal. Então você me acha também no Instagram ou no LinkedIn. E quer saber um pouco mais sobre a minha consultoria? Acessa o basicoexperience.com. Lá eu falo um pouquinho mais sobre meus produtos, sobre meus serviços, como é que eu posso te ajudar a levar uma palestra para sua companhia, às vezes para dar uma transformação nas suas áreas ali, para dar eu costumo falar de sacudir a goiabeira, e eu falo assim, puxa, eu não vou levar nada novo para sua empresa, mas eu vou atualizar os conceitos que às vezes estão escondidos lá na sua equipe, que o cara começa a pensar diferente hoje mesmo. Então, eu acho que essa simplicidade eu gosto bastante, sabe? E se você quiser continuar essa conversa, me procura lá nas redes sociais que a gente fala um pouquinho mais a respeito. Eu costumo deixar os nossos convidados à disposição da nossa audiência. A ideia é justamente conectar com a galera que está nos ouvindo e que eles possam ter aprendizados. O pessoal dá muito feedback, tipo, Felipe, no episódio tal, eu consegui ter tal insight e implementei. Eu acho super rico isso, porque é nosso ambiente de aprendizado aqui levar a audiência para nossa galera. Ivan, muito obrigado pela companhia nesse bate-papo. É um tema que eu adoro falar. Eu acho que experiência do cliente é um mercado, inclusive. Legal. É tanto para quem quer empreender, quanto para a gente otimizar nossos negócios e aumentar nossa margem. No final do dia, o empreendedor quer aumentar a margem de lucro, ele quer ganhar mais, ele quer vender mais. E olhar para a experiência do cliente, inclusive muito alinhada com o nosso departamento comercial, na minha visão, é estratégia para decolar qualquer negócio. Qualquer negócio assim é fundamental. Assim, a experiência do cliente é o novo marketing. Se você não está olhando para a experiência do seu cliente, o seu concorrente está olhando. Então, olha para dentro de casa, cara. Assim, você consegue transformar algumas coisas, alguns pilares com o que você tem. Você vai profissionalizando, aí você organiza melhor. Mas assim, não deixa de olhar para o relacionamento com o seu consumidor. No dia a dia, um consumidor feliz, ele volta, ele indica outros amigos e o seu negócio prospera. Então, a experiência do cliente é fundamental para que você prospere os seus negócios. Legal. Ivan, obrigado pela companhia. Pessoal, muito obrigado pela companhia em mais um Papo Empreendedor. Você sabe que se você quer acompanhar os outros episódios, sugerir conteúdos ou estar por dentro da nossa agenda, basta nos procurar em todas as plataformas de vídeo, áudio e nas redes sociais com @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado e até a próxima.